Aprenda a otimizar a manutenção industrial na prática. Dicas e estratégias que funcionam. Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle de automação, trabalho há mais de 20 anos com manutenção industrial e hoje nós vamos falar aí como fazer a gestão da manutenção industrial na prática. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos esse conteúdo de hoje aí, peço que, se não está inscrito nesse canal, vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação para ser avisado dos conteúdos novos e já deixe seu like aí. A gestão da manutenção industrial é um conjunto de práticas e estratégias que visam garantir o funcionamento eficiente e seguro das máquinas e equipamentos em um ambiente industrial. Gestão da manutenção, uma coisa que eu sempre digo, né, às pessoas que estão almejando este cargo. Pense bem, tá, em assumir este cargo e aprender e desenvolver habilidades da gestão. Você está virando a chave. Por exemplo, algumas empresas, o cara vai de mecânico de manutenção ou eletricista de manutenção, depois de supervisor, coordenador, né, e aí ele passa a gerente. Algumas empresas, ele vai de mecânico, depois líder, e aí ele, passa lá para a gestão. O que acontece, gente? Quando você está ali na liderança, tá? Ou na coordenação, você está diretamente ligado com a equipe de campo, tá? Você está ali coordenando as atividades, né? Fazendo aquele controle ali de ordem de manutenção, tal. Quando você passa para a gestão e você responde a um diretor de operações, um diretor industrial, o que ele espera de você? Que você traga performance ao setor de manutenção, tá? Ele não quer saber se você tem muita atividade, se você está com muita ordem de manutenção, né? Se as máquinas não param para manutenção. Não é isso que ele quer de você. Então, para de querer ficar contando os seus problemas para o seu diretor, tá? Ele quer saber dos seus resultados e o que você vai fazer com os problemas, tá? É uma coisa sua. O diretor sabe que tem problema. Cara, se um cara é um diretor que ele tem engajamento com a equipe, ele sabe que tem problemas, tá? Mas a maneira em que você, gerente de manutenção, encara esses problemas e passa ao seu diretor, é a maneira com que você vai ser avaliado, tá? Então, pense nisso, pense no que eu estou falando, tá? Fazer gestão da manutenção é como cuidar da saúde de um atleta de alta performance, tá? Exige um planejamento, acompanhamento constante, ações preventivas para evitar lesões e garantir o melhor desempenho. Vamos a 3 passos importantes para fazer uma gestão de manutenção na prática, gente. Planejamento, né? Esse planejamento, às vezes você é um gerente de manutenção que você tem um setor de PCM abaixo da sua gestão. Às vezes você não tem um setor de PCM, você tem um planejador só. Não importa, você tem que fazer, né, o levantamento aí, o inventário dos equipamentos. O primeiro passo é conhecer a fundo cada equipamento, suas características, história de manutenção, criticidade. Você tem um software de manutenção com um mínimo de organização desses ativos, tá? O que é a organização? Tem o BEMPAI lá, que é, né, uma rebobinadeira. E dentro da rebobinadeira vai ter lá as outras partes da máquina, tá? Eu tenho que ter documentação disso, tudo caracterizado lá, gente, tá? A manutenção bem planejada, ela traz muito retorno. Criar o plano de manutenção, aí com base no inventário é preciso criar um plano de manutenção preventiva, definindo atividades, frequências e responsáveis para cada tarefa, tá? O orçamento. A gestão de manutenção também envolve o controle de custos, né? Com a previsão de gastos com peças, mão de obra e serviços terceirizados. Isso é muito importante. O Grupo DAP de Engenharia, nós temos, né? O Grupo DAP é a empresa em que eu sou diretor, tá, gente? E aí, eu falo aqui para vocês algumas coisas por experiência, tá? Por experiência, trabalhando há 20 anos aí com manutenção e há 11 trabalhando como diretor no Grupo DAP, tá? O que acontece, tá? Quando você tem um setor de manutenção, você tem que analisar
sob sua gestão, você tem que analisar o recurso. Você vai fazer a preventiva com mão de obra interna ou mão de obra externa, tá? Se fizer sentido mão de obra externa, tá? Tem várias empresas que atendem, como o Grupo DAP Engenharia atende com mão de obra, com contratos de manutenção que vão te ajudar a baixar o seu backlog, a controlar as ordens de manutenção. Então, mas isso, né, eu não posso induzir você a tomar essa decisão. Você tem, por meio de números e indicadores, tomar essa decisão. Ó, para colocar uma pessoa por CLT, fica X. Para colocar uma pessoa por contrato de manutenção, fica Y. Qual que é mais vantagem? Tá? Eu não tenho os encargos, né? Por outro lado, o custo da hora talvez ali do terceiro seja um pouquinho maior, mas fazendo ali, né, a longo prazo, eu consigo que o terceirizado faz sentido. Então, aí você toma a sua decisão embasada em números. Execução. Manutenção preventiva. Realizar as manutenções programadas, como lubrificação, limpeza, inspeções, para evitar falhas e prolongar a vida útil dos seus equipamentos. Então, ó, aqui no planejamento a gente falou do tático. Na execução a gente está falando do operacional. As operações, as ações diretamente ali nos equipamentos que vão trazer os resultados com performance, né? De o quê? Disponibilidade de equipamento, confiabilidade. O tempo médio entre uma falha e outra ele tem que ser maior, tá? O tempo médio, que é o tempo médio de reparo, o MTTR, esse sim deve ser menor, tá bom? Então, a análise dos indicadores é muito importante. A manutenção preditiva, né? Utilizar tecnologias com análise de vibração, termografia, ultrassom para monitorar o estado dos equipamentos e identificar possíveis falhas antes que elas ocorram, tá? Desde que o seu orçamento permita. Acabei de assumir gestão de manutenção de uma empresa e aí chego lá e falo, não, para mim trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar com manutenção preditiva, senão eu não consigo. No outro dia, seu diretor vai te demitir, tá, gente? Porque você já impôs uma coisa ali e tal. Assumir, tá, vou fazer o meu beabá, que é o quê? Preventiva e corretiva, certo? Tem a minha equipe de corretiva, tem a preventiva, terceirizada ou não, tenho ali, tá. Quero colocar preditiva, o que eu preciso? Provar o retorno do investimento. Quero fazer um monitoramento de consumo energético, de consumo elétrico. Vou instalar os TCs e um multimedidor IoT e tal. Tem um sistema que eu vou comprar, beleza. Quanto de retorno? Qual que é o payback? Enquanto esse investimento vai se pagar, né? Qual que vai ser o retorno do investimento? Coloco isso, convoco uma reunião com o meu diretor e falo, ó, a gente tem um investimento, se a gente investir aqui, vou fazer um teste, um piloto em uma máquina, ela tem aí 5 motores, e aí para colocar nos 5 motores aí vai ficar R$30 mil. Só que a gente vai monitorar o consumo energético, e aí eu tenho eu já tenho um sistema de vibração aí e tal. Ao longo do tempo aí, se a gente investir no consumo energético, vibração e temperatura, a gente já vai ter para essa máquina um conjuntinho de preditivo ali, que a gente vai ter maior previsibilidade da falha. Ah, mas tá, quanto de retorno? Ah, hora de máquina parada, não vai ter isso, né? O custo de mão de obra, isso aqui, tal. Cara, provou por A mais B, eu tenho certeza absoluta que vai ser aprovado esse investimento, dependendo do retorno dele também. Manutenção corretiva, realizar os reparos necessários quando ocorrem falhas, buscando soluções rápidas e eficientes para minimizar o tempo de parada de produção. Nós estamos falando aqui, gente, sobre você fazer uma boa gestão de manutenção na prática. Falamos de alguns tópicos, agora vamos entrar nos próximos. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui sabendo muita coisa e como aplicar na prática aí na sua empresa. Aproveite a oportunidade, se não fez a inscrição, já faça a sua inscrição aí no canal, né? Deixe seu like e ative o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos novos. Acompanhamento e controle. Acompanhamento e controle é muito importante para uma gestão de manutenção, né? Nós falamos aí de 3 passos, então falamos planejamento, falamos da execução e o acompanhamento e controle. O acompanhamento e controle, gente, eu tenho que implementar. Se eu já não tenho, se eu tenho, eu tenho que verificar a veracidade dos dados. Se eu não tenho, eu tenho que implementar. Então, eu tenho que implementar indicadores de desempenho, monitorar indicadores como o tempo médio entre falhas, o MTBF, tempo médio de reparo, o MTTR, disponibilidade dos equipamentos para avaliar a eficiência da gestão de manutenção. Se não sabe o que são esses indicadores e como calcular, tem conteúdo aqui no canal sobre esses indicadores aí, tá? Registro de dados, manter histórico detalhado de todas as manutenções realizadas, incluindo datas, atividades, peças substituídas e custos, tá? E a melhoria contínua a
tão falada melhoria contínua. Analisar os dados e indicadores para identificar oportunidades de melhoria e otimizar a gestão da manutenção. Dario, como que eu faço a melhoria contínua? Gente, tem uma ferramenta que se chama PDCA. É a mais simples para você aplicar a sua melhoria contínua, tá? O PDCA você planeja, depois você faz, depois você checa, tá? E depois você age. Então, tem conteúdo aqui sobre PDCA. Se você tem um setor específico que você queira minha ajuda, coloca nos comentários esse vídeo aí que eu vou analisar e vou te ajudar a fazer o PDCA para esse setor aí, tá? Uma promessa minha, coloca nos comentários que a gente vai avançar nesse assunto aí. É muito simples quando você conhece a ferramenta a fundo, tá? Para aplicar depois, se você tem um conceito, para aplicar fica mais fácil. Então vamos a uma comparação com um exemplo do nosso dia a dia. Imagine que você é responsável por cuidar aí de um carro. A gestão de manutenção seria como? Fazer revisões periódicas, manutenção preventiva, para garantir que o carro esteja sempre em boas condições. Ficar atento a ruídos estranhos ou luzes de alerta no painel, manutenção preditiva, para identificar possíveis problemas, futuros problemas, agir antes que a falha ocorra. Levar o carro ao mecânico quando ele apresenta alguma falha, manutenção corretiva. Manter o registro de todas as manutenções realizadas e os gastos com o carro, tá? Assim como um carro precisa de cuidados regulares para funcionar bem, as máquinas e equipamentos industriais também precisam de uma gestão de manutenção eficiente para garantir a produção e a segurança. Então hoje nós falamos aí de como fazer uma gestão da manutenção na prática, falamos dos três pilares, vamos dizer assim, né? Planejamento, execução e análise e monitoramento, tá? Espero que eu tenha contribuído para você aí na sua carreira profissional. Se você está na escalada da manutenção, não desista, continue estudando que você vai chegar lá. Aproveite a oportunidade, já faça a inscrição no nosso canal, ative o sininho de notificação e já deixe seu like. Deixo mais 2 conteúdos para vocês absorverem mais conhecimento. Tem muito conteúdo aqui no canal, então vai lá, consome esses conteúdos, aprenda o conceito, que você vai performar muito na sua carreira aí. Até a próxima.